Olá, tudo bem? Esse é o nosso sexto vídeo dessa sequência que nós estamos fazendo para esse tempo oportuno da Quaresma. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Que bom estarmos juntos aí nessa jornada, né? Em busca aí da nossa melhora, da nossa conversão, né? Nessa preparação para a Páscoa do Senhor, que é a Quaresma. Hoje no nosso vídeo a gente vai vamos continuar falando, né? Sobre a atitude, mas as graças que ganhamos após a nossa mudança de atitude. E para esse tema, eu gostaria de pegar a palavra do Senhor aqui, que está lá em Lucas 2, a gente vai meditar do 22 ao 40. Então, Lucas 2, do 22 ao 40. O tema é: Jesus é apresentado no templo. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-los ao Senhor. Pois está escrito na lei do Senhor: todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecerem sacrifícios 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do Senhor, do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer, ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo. Quando os pais levavam o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda, Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus. Ele disse: agora, Senhor, cumpra-se a promessa que fizestes, e já pode deixar esse teu servo partir em paz. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparastes na presença de todos os povos. Uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus, e para dar glória ao teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: esse menino foi escolhido por Deus, tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. Ali havia também uma profetisa chamada Ana, que era uma viúva e muito idosa. Ela era filha de Samuel, da tribo de Assar. 7 anos depois que ela havia casado, o seu marido morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Naquele momento, ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos que estavam a libertação, para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor manda, José e Maria voltaram para a Galiléia, para a casa deles na cidade de Nazaré. O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. Palavra bonita, né? Palavra linda. Nós vamos falar das graças, né? Das graças. As graças alcançadas, né? Sim, através nesse caminho. E para a gente falar, né, dessas graças, a gente meditou essa palavra de Lucas 2, 22 ao 40. E aqui nessa palavra tão rica, né, a gente vai encontrar muitas bênçãos nessa palavra. E eu queria só, antes da gente entrar nessa palavra de hoje, trazer bem rapidamente a palavra que a gente leu no vídeo anterior. Sim. Que é a palavra de João 1, do 35 ao 42, que é a passagem dos discípulos. A gente falou no vídeo anterior, né, da atitude deles, né, da dificuldade no caminho.
E entra também nesse vídeo de hoje as graças que eles Uhum. também receberam. Né? Porque a gente falou da dificuldade, a gente falou da atitude. E eles? Qual foi a graça que eles receberam? Aí eu te pergunto, o que vale estar um dia na presença do Senhor? O que será que eles viram? O que será que eles ouviram? Qual a experiência que eles tiveram? Olha que graça, que bênção que foi alcançado através da atitude que eles tomaram, através da dificuldade que eles tiveram naquele caminho. Eles ganharam a graça de poder estar um dia com Jesus. E voltando para essa passagem de hoje, Sim. a gente eu queria primeiro destacar aqui Simeão, né? Que a palavra vem nos falar que Simeão era um homem piedoso e esperava a salvação de Israel. E o Espírito Santo estava com ele. Então eu fico tentando me colocar ali no lugar de Simeão, né? Que era um homem piedoso, que estava esperando a salvação de Israel. E eu fico imaginando quantas noites Simeão não orou a Deus para que visse o Salvador, porque ele sabia da promessa de Deus. Sim, Ele era estava claro com o para Espírito ele. Santo, né? E ele teve a atitude, e durante esse caminho de oração, porque eu tenho certeza que ele não era um homem jovem, já devia ser um homem de uma idade mais avançada. Ele deve ter sofrido bastante nesse caminho, né? Mas o Senhor deu a graça dele pegar o menino Jesus no colo, né? Então ele teve a graça de segurar o Salvador nos seus braços. A palavra vai dizer que Simeão também era um homem muito justo. Justo. Então, se ele era justo, ele era um homem estudado. Estudado. Porque tinha, além dele ser um homem estudado, se você tem assistido os nossos vídeos, você vai perceber que uma coisa vai ligando a outra. Vai ligando a outra. Se ele era um homem justo e ele era um homem piedoso, quer dizer que também que ele era um homem de oração. De oração. Que nós já falamos em alguns vídeos anteriores. Sim. Se você ainda não assistiu, volta lá e assiste os nossos vídeos anteriores, que você vai poder acompanhar. E aí vem falando que, além disso, eu penso, Marcelo, que quando Jesus foi apresentado ao templo, ele não era um bebezinho. Não. Ele já tinha pelo menos 12 anos. Sim. Uhum. E 12 anos, você sabe que já pesa mais de 50 quilos. Né? Vamos trazer essa realidade. Então, se ele pegou no colo, ele era um homem também que cuidava. Sim. Tinha uma atitude de estar ali sempre com vitalidade, cuidando da saúde, cumprindo as suas obrigações espirituais, né? Suas obrigações no templo. Não é? Sim. E eu quero destacar aqui no versículo 29 que a fala de Simeão, ele vai falar para Deus: cumpristes a promessa que fizestes, né? Então, meus queridos irmãos, quando o Senhor nos chama, que ele passa no caminho, a gente toma a atitude de segui-lo. A gente, dependente das dificuldades que a gente tem nesse caminho, o Senhor tem uma promessa na nossa vida, né? E as promessas, elas se cumprem, porque o Senhor jamais deixa de realizar uma promessa na nossa vida. E Deus realizou a promessa desse homem. A graça que ele alcançou, mesmo diante de tantas dificuldades, porque eu tenho certeza que Simeão passou por muitas dificuldades. Sim. Até chegar no dia dessa promessa. E a promessa da vida dele passando pela vida de outra pessoa. Porque a palavra vai dizer que ele tomou o menino nos braços e ali ele começou a profetizar. Né? Então ele profetiza para Maria, ele profetiza para José, ele conta para Nossa Senhora como seria a vida dela a partir daquele dia, né? O que aconteceria anos depois, quando ele diz: uma espada afiada cortará o seu coração, Maria. Então, a palavra, as promessas do Senhor se cumprem em nossa vida, mesmo diante de um caminho árduo, difícil a se cumprir, né? Mas se cumpre, mas Deus cumpre a promessa. Cumpre. E é interessante que a palavra vem dizer que Simeão abençoou e disse a Maria, sua mãe.
E ela estava, porque assim, eles estavam admirados. Era a primeira vez que eles iam, o menino, era a primeira vez que eles iam no templo, e ela estava admirada com a profecia para a vida do filho. Mas também, com certeza, ela estava admirada porque Simeão sabia o dia que o menino iria? Não. Saberia o ano? Não. Não. Todos os dias ele ia para o templo, ele tinha uma rotina. Todos os dias ele orava. Todos os dias ele esperava para cumprir a promessa que Deus havia feito para ele. E aí a palavra vem dizer, a gente não está imaginando, que ele estava guiado pelo Espírito Santo de Deus. Exatamente. Simeão era um Deus? Simeão era uma pessoa especial? Não, Simeão era uma pessoa como nós. Como eu, como você, como Marcelo, como qualquer um. Só que ele viveu a palavra que estava no coração dele. Porque para ele não apareceu um anjo, porque para ele Deus não foi lá na casa dele falar. Deus falou ao coração dele. E quando Deus fala no coração, a gente sabe que é diferente. E é legal que você falar isso, porque muitas vezes a gente vê uma pessoa e fala assim, nossa, mas Deus fala com aquela pessoa e não fala comigo. Mas Deus age através daquela pessoa e não age através de mim. Mas você tem buscado? Nos vídeos anteriores a gente falou disso. Você tem uma rotina com Deus? É porque o Senhor fala com todos nós, como a Raquel disse. Simeão era um homem comum como todos nós. O que diferencia Simeão da minha vida, da sua vida? O que diferencia é a rotina que Simeão tinha com Deus. É a intimidade que Simeão tinha com Deus. Porque a palavra vai dizer que ele estava com o Espírito Santo. E o Espírito Santo só habita aonde a gente permite. Aonde o nosso coração não está habitado por nada que não preste. Se o nosso coração estiver cheio de coisas ruins, o Espírito Santo ali não estará. Então, para estar com o Espírito Santo, para ser uma pessoa de Deus, para se ver as promessas de Deus realizar na nossa vida, a gente precisa ser uma pessoa de Deus. De Deus. De fé. De fé. De atitude. De atitude. Não foge daquilo. Não foge daquilo que nós já estamos conversando e trazendo como estudo aqui. Não foge. Então, assim, a palavra vem dizer claramente para nós que, impelido pelo Espírito Santo, né? Ele estava ali, ó, guiado, envolvido pelo Espírito Santo. E nós só estamos dessa forma quando nós temos práticas de oração, de jejum, de confissão. Será que Deus não fala? Ou é a gente que não está escutando porque nós estamos envolvidos pela nossa preguiça? Né? Isso também para nós pensarmos. E aqui a gente não traz um dedo acusando, mas nós estamos falando que a mesma graça que habitava na vida de Simeão também pode habitar na nossa. Também pode habitar na nossa. É uma realidade. Se a palavra de Deus é para ontem, para hoje e para amanhã, também é para a nossa vida. Sim. E olha só para vocês verem que interessante, porque a palavra vai continuar dizendo no versículo 36 que de uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Então, aqui vai se cumprir também uma promessa na vida de Ana. Então, como a Raquel disse agora, o Senhor tem uma promessa na vida de Simeão, tinha uma promessa na vida dele, tinha uma promessa na vida de Ana e tem uma promessa na minha, na vida dela, na sua vida. Né? Não diferencia em nada. Nós somos todos iguais perante aos olhos de Deus, mas precisamos ter as nossas práticas, a nossa vida de oração. Então vai falar aqui de Ana, uma profetisa muito idosa. Então olha só para você ver, Ana era idosa. Então aqui não fala que Simeão era idoso, nem fala a idade dele. A gente está imaginando que ele não seja um homem jovem, mas aqui está falando que Ana era idosa. Então já está afirmando que ela era uma pessoa idosa.
E que ela não tinha ninguém por ela. E que ela não tinha ninguém. E naquela época a gente sabe que uma mulher sem esposo, sem filho, sem ninguém para zelar, já era uma dificuldade tremenda. Exatamente. Né? Então não tinha ninguém por ela. Mas aqui o Senhor vai realizar na vida de Ana também uma graça maravilhosa. Né? Por quê? Porque Ana também foi fiel àquilo que Deus quis da vida dela. Ana teve rotina, Ana teve atitude, Ana assumiu, né? Aqui a gente pode puxar a passagem lá de João, que Jesus com certeza olhou para os olhos de Ana e falou, vem e veja, né? E ela foi e viu. Por mais que demore, olha só, aqui vai falar a idade dela, 80 e poucos anos, né? Então demorou muito tempo, mas as promessas de Deus se realizam na nossa vida. E bonito que vem falar aqui no versículo 37 seguintes, que ele vai falar assim, ó, ela não se afastava do templo, participando de cultos, que é oração, noite e dia, participando de cultos, noite e dia, com jejum e orações. São as nossas práticas espirituais, são a nossa rotina. Se ele fala que é todo dia, todo dia. Todo dia. Marcelo, todo dia ela colocou na rotina dela que ela precisava ir no templo. Fazer o quê? Jejum. Ela determinou um horário para começar e um horário para terminar do jejum. Ela colocou na rotina dela que ela tinha que ir lá fazer oração. Ela tinha 84 anos. Uma pessoa de 84 anos não tem a disposição que nós temos. Não tem. Não tem. Então, quando ela recebeu essa promessa na vida dela, nós não sabemos quando foi. Mas talvez, e se Deus prometeu isso para ela quando ela tinha 15 anos? Quanto tempo Quanto se passou, tempo? né? Ela não foi fiel na rotina, nas práticas dela. Quanto tempo ela não ficou ali esperando? Sabe? Isso é uma graça. Com certeza. Isso é uma graça maravilhosa de que você precisa ser fiel. E assim, não foge do que nós estamos falando para você no dia de hoje. Do que nós trazemos para você esses últimos dias. É necessário para receber a graça de Deus ter uma rotina. É necessário para receber a graça de Deus ter as práticas de oração, jejum. É necessário, tudo se casa. Porque senão Deus não faria. Deus não faria isso. E aí vem falando aqui, ó. Chegando no mesmo momento, ela se pôs a celebrar. Por quê? Porque aquilo que Deus tinha prometido para ela aconteceu. Se cumpriu. Né? E isso é realmente para nós um grande ensinamento. Né? Porque quantas vezes a gente toma atitude e nas primeiras dificuldades diante do nosso caminho a gente abandona, a gente volta atrás, a gente deixa tudo que trilhamos na direção de Deus e não vemos as graças acontecer na nossa vida porque não persistimos, não somos fiel, como está escrito aqui, fiel, Simeão, um homem fiel, e Ana, uma profetisa fiel. Né? Então, precisamos ser fiel naquilo que Deus tem na nossa vida, precisamos tomar atitude, precisamos assumir e aceitar as dificuldades que o caminho nos impõe. Por quê? Porque as promessas de Deus irão se realizar na nossa vida, independente do que passe, independente do que viemos a acontecer, mesmo naquele momento onde a gente vai pensar, falando, não dá mais. Nossa, já se passou muito já tempo. Foi. Olha só o exemplo de Ana. Exatamente. Já se passou tanto tempo, já são tantos eu anos. Casei, meu marido morreu. Não é possível. Eu tô aqui, eu venho todo dia. Eu tenho feito, eu tenho repetido a mesma coisa todo dia. E se cumpriu. E quando chegou o momento certo. Exato, no tempo de Deus, não no nosso tempo, né? Então a gente precisa acreditar nisso que Deus tem para nossa vida. Sim. Né? As atitudes vão nos levar a caminhos difíceis, árduos, mas as promessas de Deus irão se realizar na nossa vida. E será uma graça. E será uma bênção. E olha aqui para você ver que, seguindo aqui rapidamente, mas o texto vem falando, naquele momento ela chegou e começou a louvar a Deus. O que o louvor é? O louvor é o agradecimento. Não importa se demorou, não importa quanto tempo, não importa se eu sofri, se eu chorei, não importa.
Louvado seja Deus que se cumpriu esse dia, essa promessa na minha vida. Louvado seja, então, sim, você que está vivendo uma realidade de que você ainda não conquistou a sua casa, ainda não conquistou um relacionamento, ainda não conquistou uma posição no seu trabalho, ainda não tomou a atitude de se decidir sair dessas amizades, há um tempo certo. Tenha a atitude, dê o primeiro passo. Porque aquilo que Deus fala no seu coração, uma hora ele cumpre. Uma hora ele cumpre. Uma hora ele cumpre. E o caminho serve para nos preparar para as bênçãos que Deus tem. Talvez, às vezes, as graças não aconteçam no nosso tempo, porque nós não estamos preparados para acolher essa graça. Né? Então, é no tempo de Deus. Né? Então, acredite, porque as graças e as bênçãos de Deus irão se realizar na sua vida. Amém. Amém? Esse texto acabou? Acabou. Acabou? Mas eu queria falar uma coisa só. Diga. No último versículo aqui, pra gente fechar. Aí o texto vem falando assim: o menino crescia, ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus, porque está se referindo a Jesus ali, né? Falando que ele ia crescendo e contando daquele tempo. E aqui na Tebe ele vai falando assim, Marcelo, olha, quanto ao menino ele crescia, se fortalecia, cheio de sabedoria e o favor de Deus estava com ele. E eu penso uma única coisa dessa palavra: aquele que faz a vontade de Deus, as graças, todas são todas, estão a favor dele. Então, se você, meu querido, minha querida, estiver convicto de seguir o caminho do Senhor, pode ter dificuldade, mas todas as graças de Deus estão ao seu favor. Tudo aquilo que você precisar, o Senhor fará para a sua vida. O Senhor realizará na sua vida. Tá bom? Um abraço, não esqueça de curtir, compartilhar, enviar essa mensagem para alguém que precisa, né? Sim. Nos ajude a compartilhar essa mensagem, a chegar aí no coração das pessoas que precisam. Deus abençoe e esperamos vocês aí no próximo vídeo. Um abraço.